Gênesis 41, versículo 37. Amém? Amém, Jesus. Esta noite Deus vai nos trazer algo, né? Deus vai falar aos nossos corações, nos ensinar algo, né? Usando a vida de José do Egito, né? Um homem que foi ali, veio do nada e se transformou, né? Deus o teve ali desde criança com as revelações dos sonhos, né? E nós conhecemos a história de José e nós sabemos que ele tinha um dom, né? Da revelação dos sonhos, né? E ele tinha os sonhos, né? Engraçado isso. E José, a cada vez que contava aos seus irmãos os sonhos, ele era, como se diz, oprimido, né? Os irmãos não queriam ouvir aquilo. Por quê? O sonho de José já era uma coisa que acho que nem ele mesmo esperava, mas já era falando como José seria, né? Aonde ele ia chegar, né? Amém? Vou estar lendo aqui essa parte aqui, mas que diz assim: José é exaltado, feito segundo governante. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Retirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém, amados? Até aí, né? Então nós, conhecendo a história de José, né? José foi ali, tinha uma rixa entre os irmãos, né? José foi vendido pelos seus irmãos, tentaram o matar, né? Jogaram ele na cova lá, mas não deu certo. E José, Deus já tinha um plano na vida dele. E Deus, essa noite, eu creio que vem nos dizer também, quando Ele tem planos em nossas vidas, irmãos, não adianta tentar nos matar, nos parar. Não adianta. Deus vai sempre prevalecer para que a palavra dele seja cumprida em nossas vidas. Amém? E nós ali, José, né, vendo as escrituras, e José tinha esses sonhos, né? José tinha uns sonhos que eu creio assim que até o pai o repreendeu, né? Uma certa vez, porque ele falou que tinha sonhado a lua e o sol, as estrelas se prostrando a ele. O que ele quis dizer, né? Para quem já tinha aquela, né, noção do que ele tanto falava, mas tu está querendo dizer a lua e o sol, o pai e a mãe, e as estrelas os irmãos, vamos assim. E José, né, falava as coisas e os irmãos ficavam com inveja, porque esse aí deve estar louco, né, falando essas coisas. Nós vamos nos prostrar a ele, né? E o seu pai também, até por conta dos irmãos, foi nessa também, de falar: José, eu creio que ele disse: José, menos, né? Porque nós vamos nos prostrar a ti. Não tem cabimento.
E olha o plano de Deus, né, na vida de José. E José contava esses sonhos e os seus irmãos ficavam, né, indignados, né, loucos para matar ele ali no momento ali, mas foram fazendo na vida dele acontecer, né? E foi onde eles pegaram José, saíram com ele, jogaram num buraco, né? E eu creio assim que Deus essa noite também está nos falando, irmãos. Tomem cuidado com os sonhos que nós contamos para alguém, né? Essa semana o pastor trouxe, no dia do ensinamento, o pastor trouxe, né, que quando ele falava, Deus trazia a promessa para o pastor que ele ia andar nessa terra de avião e tudo. Quando ele contava às pessoas, as pessoas riam. Mas eu creio que riam não era com um sentimento de zombar dele, mas de dizer, de inveja, sabe? Porque as pessoas sabem que Deus faz em nossas vidas, né? A primeira coisa que eu vejo que Deus trabalha e mostra para as pessoas que Ele é Deus, que eu sempre falo também. Muitas pessoas vão na igreja, mas nunca aconteceu um milagre comigo. Eu sempre falo isso, olha no espelho. O maior milagre você vai ver que Jesus fez. Eu penso isso, sabe? Sou grato a Deus porque eu era uma pessoa que, sei lá, era difícil, né, de conviver, de engolir, de tudo. E olha o que Deus fez na minha vida. Então eu não tenho dúvida nenhuma que Deus faz, né? Então nós temos que tomar cuidado com o que contamos para os outros a respeito das nossas vidas, das promessas de Deus nas nossas vidas, né? O que nós sabemos que vai acontecer, nós estando na presença do Senhor, né? E eu creio que com José não foi diferente. E os irmãos pegaram José e jogaram naquele buraco, tentando o matar, né? E José ali conseguiu sair daquele buraco. Eles falaram, não tem jeito esse José, o que nós vamos fazer com ele? Aí viram, né, o eunuco de Faraó estava comprando, né? E eles viram ali que qual a ideia que veio? Vamos vender José. Mas e para o pai? O que vamos falar, né? Que o pai dele tinha um amor muito grande por José. E que vai se falar para o pai? Olha só, mentira a que ponto chega, né? A gente dá um jeito, e vai indo aí, leva e fala que um bicho engoliu ele, né? E fizeram toda aquela trama, pegaram o sangue de um bicho, jogaram em umas vestes e levaram para o pai, para falar, olha aí, o bicho comeu José. Então, José passou por tudo isso. Mas tudo isso que José passou desde pequeno era planos de Deus. E nós temos, irmãos, esses planos em nossas vidas. Deus tem promessas em nossas vidas. Se nós estamos aqui, não é de bobeira, não. Não é porque, eu vou lá no culto, vou ouvir uma palavra, hoje eu posso não estar bem, amanhã, quem sabe ouvindo uma palavra, eu vou lá e vai ficar tudo bem, não. Nós estamos aqui porque nós temos promessa. Deus nos prometeu algo, né? E Deus, Ele fala, né? Na palavra dEle, Ele nos garante que, estando na presença dEle, tudo se resolve, né? Que nós façamos para Ele e fique tranquilo, porque dos nossos, da nossa casa, de todas as nossas coisas Ele cuida. Então eu creio que é assim na presença do Senhor. E olha, José foi indo, né? E foi vendido ali para o eunuco de Faraó. E José, chegando lá, né? O eunuco de Faraó viu que era um jovem, né? Forte ali, tudo. Acho que ele falou, eu já vou aproveitar ele, é para mim, né? E o deixou na casa dele para tomar conta de tudo, né? E José, com a sua sabedoria, que era um jovem sábio, né? Até por conta que Deus lhe deu essa sabedoria, por causa do plano que Deus tinha na vida dele. E José ali ficou firme. E o eunuco de Faraó falou para ele, a minha casa está nas tuas mãos, tudo, só não toque na... Foi a primeira coisa que ele já
só não mexa com minha esposa. Maravilha. José, né, um jovem, ele deve ter pensado, um jovem devia ter uma aparência forte, bonita, e ele deve ter pensado, esse jovem pode querer, né, jogar alguma gracinha para minha esposa. E falou para ele: a única coisa que você não mexa, não olhe, não toque, minha esposa. E passou. E foi indo, né? E José ali na casa, né? Tudo fluindo, né? Porque onde José, é como a palavra fala, onde colocares a planta dos teus pés, né? Será o motivo de tudo fluir bem. E na casa lá dele estava tudo bem. Tudo indo muito bem. E pelo contrário, José evitava ao máximo a mulher, mas a mulher foi atrás de José, né? Vamos dizer assim, para querer fazer, né, um algo, porque ela imaginou, eu imagino que devia ser uma mulher bonita, uma mulher formosa. Ela pensou, eu chegando lá, ele vai, a hora que eu falar, ele já vai vir para os meus pés. E pelo contrário, o homem que tem Deus no seu coração, ele trabalha assim, né? José já lembrou logo da palavra do que ele tinha falado, menos a minha esposa. E José correu dela, largou as roupas dele lá e saiu. Mas José não sabia o que ela ia armar, né? Porque, como a gente sempre fala, o inimigo é sujo. E o inimigo armou para José, né? Ele saiu correndo, largou as vestes, tudo. E ela falava que, olha aí, tu trouxeste para a nossa casa o motivo de vergonha, né? Olha só o que ele fez, querendo me atacar e tudo. E não foi nada disso. Aí onde eu vejo que Deus também quer nos ensinar algo. E eu fico vendo a palavra assim, né? Que a gente lendo a palavra, a gente estudando ali, você não vê que José foi o eunuco de Faraó. Ele chegou a José e disse, né? O que eu falei para você? E nós vemos que José não se defendeu assim de falar, não, não foi eu, foi ela, e quis reverter a situação na verdade, né? Do que ela havia feito. José ficou calado. Por quê? Outra coisa que eu vejo que Deus fala, eu sou, né, a justiça. Eu falo por ti, né? Quem anda comigo será justificado. Não precisa ficar se explicando, porque jamais também ele ia acreditar que José não tinha feito isso, né? Por quê? Por conta do que a mulher armou, né? Fez aquele escândalo todo e tudo, e ele deve ter pensado, não. E José foi jogado mais uma vez na prisão, dessa vez do palácio, né? Foi colocado na prisão do palácio, tudo. Ficou lá, mas olha como Deus trabalha. Mesmo na prisão, José vem sendo, né, uma pessoa de destaque. José ajudava as pessoas lá dentro, ele ensinava algo para as pessoas. E José vinha assim, né? E houve os sonhos, né? O sonho do padeiro, né? E do copeiro, do rei, né? Foram dois sonhos que eles tiveram e eles também foram presos. Ficaram presos e foram jogados lá também na prisão. E os dois tiveram um sonho, né? Um sonhou e José foi decifrar o sonho dos dois. E José falou, olha, você vai ser livre, você vai voltar às suas atividades, né? Você vai voltar a ser o copeiro do rei, tudo. Mas o padeiro, o que ele havia sonhado, José falou para ele, infelizmente, você vai ser julgado e vão te matar, você vai ser morto, né? E o padeiro, né, aliás, o copeiro, quando José falou a ele tudo, tá bom. E depois chegou o dia do julgamento deles. E realmente foi o que aconteceu. O rei perdoou, né, o copeiro,
pediu para ele voltar às suas funções, e José ainda falou para ele: você vai voltar já honrado em servir o rei, assim como você fez sempre. E tá bom. E o padeiro, infelizmente, foi julgado e realmente foi morto. E ali José havia pedido, né, ao copeiro que se lembrasse dele quando ele estivesse lá no retorno dele, quando ele estivesse, né, na frente do faraó, uma oportunidade que tivesse, ele viesse se lembrar dele. Que maravilha, né? E passou-se 2 anos, José na prisão, né, e fazendo sempre que ele fazia tudo. E aí foi onde Faraó teve seus sonhos, né? Faraó sonhou e vieram pessoas de outras cidades, de outros estados, e ninguém conseguia decifrar. Ninguém conseguia, né? Porque também havia, eu creio que se falasse o sonho errado, a cabeça ia ser cortada também, né? Então tinha medo de decifrar, falava não. E nessa o copeiro lembrou, falou: olha, ele falou e foi certinho, né? E pegou e falou para o rei: conheço alguém que está preso, e ele decifra, né? Decifrou um sonho meu, tudo, e foi certo. E foi onde foi chamado José, na presença de Faraó, né? Para decifrar esses sonhos. E eu creio assim que José já chegou na frente de Faraó e já foi falando logo. Porque aí o Faraó explicou para ele que tinha sonhado, né? Que era no fim dos 2 anos inteiros, né? Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia ao rio 7 vacas formosas, né? Vistas e gordas de carne, e passavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias, vistas de magra de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas demoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. Amém? Então aqui creio que José já chegou na presença dele, ele contou isso a José, e José explicou, né? Teve a revelação do sonho e passou para ele. E eu creio, né, que Deus, o propósito que Deus tinha na vida dele estava se cumprindo ali. Porque foi onde Faraó até reconheceu, né, o poderio do Senhor, né, do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, né? Ele disse a seu servo: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Olhem só, né? E eu creio que até isso José fez, porque ele teve que admitir que era um varão de Deus, era um homem de Deus que estava ali, né? E foi bom aos olhos dele essa palavra, né? E eu creio que José, quando tudo, né, foi passado à mão dele, né, subiu no segundo carro, e Deus foi dando a ele, né, essa glória, né, que Deus já havia colocado nas mãos dele há muito tempo, mas tudo no tempo de Deus, né, que as coisas vão acontecendo. Muitas vezes nós nos desesperamos, né, queremos as coisas rápidas, mas vão demorar. Na presença de Deus, como nós falamos, o tempo de Deus é outro. As promessas Deus tem na nossa vida, mas o tempo dele é outro. Nós temos que aguardar. Muitas vezes nos desesperamos, falamos: ai meu Deus, não chega, né? E quando Deus, a hora que Ele quiser, Ele vai lá e faz, e está tudo feito, como José.
né? Foi lá, Deus o honrou, né? E você vê que ele ficou como somente maior que ele, só o próprio faraó quando estava no trono. Olha só, um homem que veio lá, um rapaz, né? Um jovem mancebo, veio lá de baixo e chegar, né, a um nível dele. E seu pai, naquela dor também, né? Com a certeza que ele tinha morrido, porque os irmãos forjaram tudo, levaram a roupa dele, está morto. E tinha o irmão mais novo, né, de José. E foi quando ali tudo aconteceu, né? E eu creio que foi o sonho que ele sonhou da lua, do sol, das estrelas, foi nesse momento. Porque quando ele mandou o pai, né? Mandou buscar o pai para vir morar lá com ele no Egito, tudo. E era o tempo de já que estava na seca, o tempo da fome, né? Que eram as 7 vacas magras. E tudo aconteceu, irmãos. Como Deus planejou, saiu tudo certinho. E ali eu creio, né? Eu imagino os irmãos de José quando ele revelou, né? Eu sou José, o irmão de vocês. Meu Deus. Agora eu acho que ele vai mandar matar nós, né? Depois de tudo que tinha acontecido. Mas olha só, o coração, né, do homem de Deus, assim como até Faraó reconheceu nele a magnitude de Deus, né? Ele com o seu coração, pelo contrário, perdoou a todos, trouxe a sua família para perto de si, né? E ali foram viver, né? E eu creio que a história de José, irmãos, não é diferente das muitas de nós, né? Muitas das nossas histórias. Muitas vezes, né, com outros temas diferentes, com outras coisas, né, diferentes. Mas eu creio que Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, né? Deus, Ele vai cumprindo desde pequeno. Desde pequeno Ele já sabe que nós vamos ser, né, aquela pessoa que vai estar nos caminhos deles, que nós vamos um dia nos render, né, aos pés dele. E não é uma coisa que muitas vezes, né, nós pensamos, né, pastor? Que tempo perdido nós ficamos, né, lá no mundo. E tudo isso é um propósito de Deus também. Porque hoje, para nós pensarmos, eu não quero mais aquilo, né? Porque ficamos muito tempo, perdemos muito tempo. Se fosse uma coisa superficial, não tivéssemos passado nada, poderia ser que nós chegássemos na presença do Senhor e logo fôssemos embora, né? Hoje eu ouvi algo de um artista, né? Eu falei, olha como o inimigo é sujo. O inimigo, ele é sujo. A artista falou assim, né? A pessoa perguntou, você, né, tá frequentando a igreja evangélica? Sim, tá, mas você se batizou, né? Perguntou. Não, eu não me batizei pelo seguinte, eu pensei, se eu me batizar e voltar para trás, vai ser motivo de escândalo para o nome do Senhor, né? Eu falei, olha só, então a pessoa não está com o coração já convertido. Porque uma coisa é você vir para a presença do Senhor e você falar, não, eu quero. Mesmo que, lógico, o mundo é cruel. Nós sabemos que pode ter recaída, pode acontecer tudo. Mas você ter força para voltar para a presença do Senhor novamente. E a pessoa falar que não, então não vai se batizar nunca, porque se tem medo de envergonhar o nome de Deus, porque não, eu posso me batizar e amanhã eu voltar lá para trás. Eu não quero isso. Quem garante que nós estamos aqui e amanhã nós não podemos voltar atrás? O coração do homem é enganoso, né? Uma palavra mesmo fala, maldito o homem que confia em outro homem, né? Então nós temos que vigiar, estar na presença do Senhor. Nós temos que buscar e crer nas nossas promessas, né? Assim como José, eu creio que ele, quando ele foi ali vendido, ele começou já a entender algo da parte que Deus tinha com ele, né? Ele começou a entender, não, é um plano de Deus, porque quando ele chegou na casa de Potifar, ele não sabia, né? Para ele ia ser vendido, ia ser um escravo qualquer lá.
Quem imaginou que ele já foi colocado à frente da casa de Potifar para cuidar de tudo? Era um homem zeloso, né? Tudo prosperava na mão de José. Então eu creio que ele não sabia do que ia acontecer. Mas olha só, Deus já começou a trabalhar, né? Imagine se José falasse: não, eu vou fugir daqui e vou voltar lá para onde eu estava. Nada disso teria acontecido, né? Mas é o propósito de Deus. Eu estava, refletindo, que nós temos propósito em nossas vidas. Quando nós chegamos na presença do Senhor, muitas vezes nós nem lembramos do que já se passou lá atrás. Mas tudo são propósitos do Senhor na nossa vida, né? Deus fala, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o maior propósito que Deus tem em nossas vidas. O pastor falou também que Deus falou que ele ia pregar, num local muito grande. Eu fiquei imaginando assim, eu falei, mas realmente, por que vai acontecer isso? A promessa de Deus vai se cumprir. Porque é um homem de Deus, é um homem que tem coragem de falar o que está faltando hoje, né? A gente só ouve por aí o que apraz, só o que me apraz, tapinha nas costas, é aqui, é ali. E não, cadê os profetas? Quantos sofrem, quanta enfermidade, quanto sofrimento, por conta do quê? Porque não tem coragem de entregar o que Deus manda. Eu vou ofender meu amigo, minha amiga vai ficar chateada, meu familiar, principalmente familiar, Eu nunca vi uma coisa dessa, os familiares tudo errado e a gente tem medo de falar para eles. Tem que chegar e descer a lenha mesmo e pronto, Porque o que Deus manda falar, irmãos, Ele se responsabiliza, igual nós falamos. Que Deus manda falar, não tenha medo não. Deus vai pegar, vai falar e Ele vai se responsabilizar, Como acerca da vigília. A hora que Deus falar, pode começar, nós vamos começar e acabou. Não interessa o que vai